Olá a todos, sejam bem-vindos mais uma vez a mais um Momentos com SEAC. Esse quadro que a gente faz aqui no YouTube, onde trazemos reflexões, a respeito do Espiritismo, ensinamentos novos, cada dia uma nova lição. E hoje eu trago para vocês mais um estudo aqui do livro Jesus no Lar, hoje com o capítulo 9, que se intitula O Santo Desiludido. Então vamos lá. Inclinara-se a palestra no lar humilde de Cafarnaum para os assuntos alusivos à devoção, quando o mestre narrou com significativo tom de voz. Um venerando devoto retirou-se em definitivo para uma gruta isolada, em plena floresta, a protesto de servir a Deus. Ali vivia entre orações e pensamentos que julgava irrepreensíveis, e o povo, crendo tratar-se de um santo Messias, passou a reverenciá-lo com intraduzível respeito. Sem alguém pretendia efetuar qualquer negócio do mundo. Dava-se pressa em buscar-lhe o parecer. Fascinado pela alheia consideração, o crente, estagnado na oração, sem trabalho, supunha dever situar toda a gente em seu modo de ser, com a respeitável desculpa de conquistar o paraíso. Se um homem ativo e de boa fé lhe trazia à apreciação algum plano de serviço comercial, ponderava escandalizado. É um erro, apague a sede de lucro que lhe ferve nas veias. Isto é ambição criminosa. Venha orar e esquecer a cobiça. Se esse ou aquele jovem lhe rogava opinião sobre o casamento, chamava aflito. É disparate. A carne está submetendo seu espírito. Isso é luxúria. Venha orar e consumir o pecado. Quando um outro companheiro lhe implorava conselho acerca de algum elevado cargo na administração pública, exclamava compungido: é um desastre. Afaste-se da paixão pelo poder. Isto é vaidade e orgulho. Venha orar e vencer os maus pensamentos. Surgindo pessoas de bons propósitos, reclamando-lhe a opinião quanto a alguma festa, fraternidade em projeto, objetava irritadiço. Alguma festa de fraternidade em projeto, objetava irritadiço. É uma calamidade. O júbilo do poder é desregramento. Fuja à desordem. Venha orar, subtraindo-se à tentação. E assim, cada consulente, em vista da imensa autoridade que o santo desfrutava, se entristecia de maneira irremediável e passava a partilhar-lhe os ócios na soledade, em absoluta paralisia da alma. Todos os seguidores dele o julgaram arrebatado ao céu, e ele mesmo acreditou que, do sepulcro, seguiria direto ao paraíso. Com inexcedível assombro, porém, foi conduzido por forças das trevas a terrível purgatório de assassinos. Em pranto desesperado, indagou à vista de semelhante e inesperada aflição dos motivos que lhe haviam sitiado o espírito
em tão pavoroso e infernal torvelino, sem esclarecido que, se não fora homicida vulgar na terra, era ali identificado como o matador da coragem e da esperança em centenas de irmãos em humanidade. Silenciou Jesus, mas João, muito admirado, considerou: Mestre, jamais poderia supor que a devoção excessiva conduzisse alguém a um infortúnio tão grande. O Cristo, porém, respondeu imperturbável: plantemos a crença e a confiança entre os homens, entendendo, entretanto, que cada criatura tem o caminho que lhe é próprio. A fé sem obras é uma lâmpada apagada. Nunca nos esqueçamos do que o ato de desanimar os outros nas santas aventuras do bem é um dos maiores pecados diante do poderoso e compassivo Senhor. Aqui mais uma lição bem profunda de Jesus, né? A respeito dos nossos enganos, quanto relacionado à religião, né? Relacionado à espiritualidade. Muitas vezes nós temos práticas espirituais, práticas religiosas que nós acreditamos ser as corretas, né? Mas esse não é o problema. O problema é sempre a gente acreditar que está fazendo bem quando não está fazendo nada, né? E como já comentei algumas vezes, não fazer o bem é fazer o mal, né? E aqui a gente vê um exemplo disso na figura desse religioso que se concentra apenas em fazer orações, né? O que não é um problema, né? A gente deve sim, de vez em quando, se isolar para fazer as nossas orações, para alimentar o nosso espírito. Mas o grande problema nem é esse, né? O grande problema é se isolar e, quando recebido pelos outros, quando recebia os outros para dar conselhos, ele sempre desanimava, né? Tudo que as pessoas tentavam fazer, ele, em prol do bem, em prol de algo maior, ele desanimava, né? E esse foi um grande engano, né? E a gente tem que tomar muito cuidado para não cair nesse engano, né? Nessa história, Jesus ele conta a história de um homem religioso que se isolou numa gruta, né, para viver em oração. E as pessoas, elas passavam a vê-lo como um santo, né, procurando os conselhos desse religioso. Então, meio que ele acreditava muito em si. Um dos outros enganos, eu acredito que tenha sido o seu ego, né? Causados pelo seu ego. O seu ego foi inflado por acreditar ser maior do que aquilo que ele era, né? E, como eu disse, sempre que alguém lhe apresentava um projeto ou um objetivo, ele acabava desanimando a pessoa, né? Se alguém queria trabalhar, ele chamava de ambição. Se alguém queria casar, ele dizia que era luxúria. Se desejava assumir uma responsabilidade importante, né, ele chamava de vaidade. Então tudo ele arrumava, ele colocava uma pedra, né, no caminho da pessoa.
Se a pessoa planejava um encontro fraterno, ele considerava uma desordem. Então a solução para tudo era sempre a mesma: abandonar a iniciativa e ficar apenas rezando. E com o tempo muitas pessoas perderam a coragem de agir, deixaram de realizar coisas boas por conta dele. Quando ele desencarna, né, ele descobre que a sua grande falha não foi praticar o mal diretamente, mas como eu disse, né, a sua grande falha foi impedir o bem de acontecer. E isso é sempre um mal. E Jesus então ele ensina que a fé verdadeira ela não paralisa ninguém. Muito pelo contrário. A fé verdadeira ela fortalece, ela incentiva, ilumina e ajuda as pessoas a realizarem o bem no caminho que Deus confiou, né? O caminho que Deus confiou para cada um. Então, a oração, sim, ela é importante, mas ela deve sempre caminhar junto com o trabalho, a caridade e a ação construtiva, né? A caridade que é a fé em movimento, como muitos dizem. Então, eu acho que um resumo desse capítulo é que a fé sem obras ela acaba se tornando uma lâmpada apagada, né? Então a gente precisa sempre ter muito cuidado com isso. Então vamos fechando os nossos olhos em oração, elevando os nossos pensamentos a Deus, a Jesus. Imaginemos Jesus de braços abertos a nos acolher, nos esperando, nos aguardando, ansioso para que aproveitemos as suas lições e não percamos tempo no caminho com distrações, com situações que paralisem a nossa alma de crescer, de evoluir. E assim vamos agradecendo a Ele por tudo, por cada lição, por cada momento, por cada auxílio que recebemos no nosso dia a dia. E vamos agradecendo por mais essa lição de hoje. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Bom, esse foi o nosso vídeo de hoje. Se vocês gostaram, curtam, compartilhem, se inscrevam no nosso canal e até a próxima.